A palavra de hoje é majestade. O que é majestoso, esplêndido, excelso, magnífico? O nosso Deus tem essas características. O nosso Deus, ele é o Senhor detentor desses títulos honoríficos. O nosso Deus é majestoso, excelso, supremo, imprescindível. Queridos, falar, conhecer, estudar a respeito da graça do nosso Deus é algo inaudito, é algo que perpassa o nosso entendimento, é um processo metafísico, encantador. O Senhor é tão excelso, é tão magnífico, que o salmista certa vez disse: quem é o homem para que dele tu lembres? Porque Deus é completo em si, monógenes. Deus é completo em si. Ele não é como nós, que dependemos muitas vezes de aplauso, nós dependemos de elogios, nós dependemos de ser visto por alguém. Deus não. Ele é completo em si, em seus atributos de amor, bondade, onisciência, onipotência. Ele é completo. Não há tristeza em Deus. Então, eu quero pensar hoje sobre isto. Exatamente como diz o poeta salmista, falando da majestade de Deus. Ele diz assim: reina o Senhor, reveste-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. A majestade de Deus, ela é visível na criação, na maneira incólume como o Senhor se manifestou, como o Senhor criou todas as coisas. Por isso o salmista diz: reina o Senhor. Como rei, como gestor, como criador, não há um outro. Aqui é uma menção à deidade de Cristo, a deidade de Deus. Ele é antes de todas as coisas, já diz o escritor de Gênesis, no princípio. Então, essa soberania magnífica do nosso Deus mostra que ele sempre existiu. E aqui está coeso, né, essa parte da sua majestade. Ele não foi criado. E aí, como é que nós vamos especular? Como é que nós vamos confabular sobre isso? É muito difícil, porque foge ao nosso entendimento, porque nós somos criados, nós somos criatura, nós somos limitados. Então, existem aspectos de Deus, processos de Deus, que o homem nunca vai conhecer. Imagine conosco, se nós chegássemos a conhecer Deus na sua pormenorizar, em seus detalhes, ele deixaria de ser Deus, não é isso? Só que nós nunca vamos exaurir o conhecimento de quem é Deus. E aí o salmista diz: isto é majestoso, isto é magnífico, isto é supremo, porque nós, enquanto pessoas criadas, mesmo depois de estarmos no céu, mesmo depois de chegarmos na eternidade, nós ainda obteremos conhecimento de faceta de Deus que nós não conhecemos hoje. Os anjos que estão lá no céu, no Santo dos Santos, eles ainda estão usufruindo de aspecto de Deus que eles não conheciam. Deus é inesgotável em sua ciência, Deus é inesgotável em sua graça, e isto é majestoso. Um Deus que nunca se repete. Dá para você entender a grandeza de Deus? Quando nós olhamos a sua criação, e aí o salmista diz: revestiu-se de majestade. Ou seja, as indumentárias de Yahvé Shammah, a indumentária do Kadosh Adonai, as indumentárias do nosso Deus, é visto na forma magnífica, precipuada da criação. Olha os céus. Olha o mundo que o Senhor criou em sua complexidade. Observe como são os animais, os homens, cada espécie, cada criação com a sua singularidade. Isto é tão inaudito, é tão magnífico, que o salmista, poetizando essa majestade de Deus,
ele diz exatamente assim: os céus declaram a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então isso é majestoso, isso é imprescindível do nosso Deus. Gente, eu fico encantado com a matemática, com a física, com a química, com a quântica do nosso Deus, não é isso? Olha a água, as partículas atômicas que tem na água. Observa, por exemplo, a borboleta, gente. Ela passa por um estado de metamorfose, ela sai de uma lagarta e é uma borboleta depois de um processo metamorfósico. Olha a fauna, olha as árvores, olha o processo da fotossíntese da árvore. Às vezes a gente fica pensando assim, pare, como é que o coco tem água lá dentro? Vem pelas raízes da árvore, passa pelo seu caule, vai até as folhas, e é uma água filtrada que vai para dentro lá, e quando chega ali, passa por um processo físico, de ciência elevadíssima, e se torna uma água que é como um soro que é bom para a saúde. Quem faz essas coisas? O nosso Deus, amado, é o nosso Deus. Então, quando nós observamos essa complexidade que vai muito além da nosso entendimento, o salmista diz: revestiu-se de majestade. E diz mais: de poder se revestiu o Senhor e cingiu-se de poder. Olha o outro aspecto aqui da majestade de Deus, o seu poderio. Olha a criação, e disse Deus, e as coisas vão acontecendo. Olha o poder do Senhor, pegou o homem, formou do pó da terra, insuflou o fôlego de vida nele, ele se tornou alma vivente. Olha o poder de Deus, ele pega a mulher da costela do homem, faz uma fêmea com uma psicologia totalmente diferente do homem, coloca um útero dentro da mulher, que será o local onde gerará filhos, que será chamado de prole e herança do Senhor. E olha a complexidade de uma gestação, gente. Olha a complexidade do sêmen do homem com da mulher. E forma o quê? Um indivíduo. O nosso Deus é poderoso. Qual é o outro Deus que faz isto? Quem se iguala ao nosso Deus? Na ciência, no poderio, na majestade de construir as questões. É por isso que não há um outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Ninguém explica Deus. Ninguém explica o seu poderio e a sua majestade. Para nós concluirmos, olha o que diz o salmista: firmou o mundo que não vacila. Não vacila até hoje. A lua está na sua órbita, na sua translação e rotação. O sol na sua órbita, rotação e translação. E cada um fazendo exatamente os movimentos que foram criados. A ciência já sabe disto. Se o Sol sair de sua órbita milímetro, nós vamos congelar. Se a Lua sair de sua órbita milímetro, nós vamos ser queimados pelo aquecimento do Sol na Terra. Então, as coisas, elas estão exatamente milimetricamente naquilo que o Senhor o criou. Esse é o poder de Deus. E esse Deus perfeito é o Deus majestoso, que diz para mim e diz para você: eu te amo e eu quero te salvar. Eu estou aqui, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe. Vem para Jesus, Ele é o melhor.